julgamento de Bolsonaro, juntamente com outros réus, que é chamado o núcleo crucial do golpe, essa nomenclatura, é inclusive dita pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o núcleo crucial, uma organização criminosa que tentou dar um golpe nesse país. Bom, ontem o julgamento foi marcado por alguns recados que o ministro Alexandre de Moraes deu para o Donald Trump. Não, isso a gente dava para perceber que realmente eram recados para os Estados Unidos que tentam interferir em decisões judiciais. Existem algumas pessoas dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está levando o julgamento para o lado político, que ele politizou. A gente entende, a gente sabe o perfil do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente percebe que na realidade esse julgamento ele está politizado em todas as esferas do poder. Eu já vou te falar sobre tudo isso, mas a gente pede que dá uma força pro nosso canal aí. Você tá chegando agora, então dá um like, se inscreve, não é membro? Aproveita para ser membro. Aí você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos. Sempre que chegar uma notícia nova, você vai receber primeiro. É baratinho, coisa de 3, 4 reais aí, você já contribui com o nosso canal, beleza? Então dá essa força pra gente aí e vamos à matéria. Até o próprio executivo, a gente viu uma declaração do Lula que, de certa forma, ele disse: eu quero a presunção de inocência para todo mundo, até para os meus próprios inimigos. Inimigos. Ele também já convocou todos os seus ministros, afirmando que o Tarcísio será o candidato da direita, depois, inclusive, do Tarcísio ter feito aquela declaração que não confiava na justiça brasileira. Então tá politizado, o Donald Trump impondo sanções ao Brasil e o ministro Alexandre de Moraes com aquela posição firme que ele tem. É claro que ele, como relator do processo, não deixaria de dar as suas arranhadas, e foi isso que ele fez, né? Foi um primeiro dia de julgamento realmente tenso, que está julgando Bolsonaro, mais 7 réus num processo criminal por suposta tentativa. Esta, inclusive, que é uma matéria da BBC News. Bolsonaro, ele é acusado de liderar uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. São as acusações que são impostas a ele, como também a mais 7 réus que estão sendo julgados lá no STF. Além de Bolsonaro, nós temos como réus o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto. Um ninho de cobras, né? A gente percebe aqui todos que faziam parte desse aparato, que faziam parte, na realidade, do núcleo, né, de confiança de Bolsonaro, eram ministros, secretários, todos estão envolvidos nessa tentativa de golpe ao país. E como eu disse, né, a primeira parte do processo, ela foi dedicada justamente à leitura do resumo do processo pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Foi feito esse relatório. Depois também foi feito a leitura da acusação pelo Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, e depois, a segunda parte desse processo, começou então a defesa, né, a fala de cada advogado. Só que o momento que marcou justamente este julgamento foram as falas do ministro Alexandre de Moraes no momento em que fazia a leitura do relatório. Diz a matéria: em falas consideradas não usuais, pois por especialistas ouvidos, Moraes defendeu a atuação do STF em relação ao caso e disse que a corte não se dobraria a tentativas de interferência estrangeira. Ele disse, abre aspas, hoje iniciamos o julgamento e as conclusões das importantes relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, sempre dentro do devido processo legal, do respeito à defesa do contraditório e não admitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, foi o que disse Moraes.
Quando o Moraes relatou ingerências externas, ele estava se referindo justamente às sanções de tarifaços impostos 50% de Donald Trump contra o Brasil. E a gente sabe, ele inclusive escrito uma carta ao presidente Lula, falando que essas sanções estavam sendo impostas, inclusive por causa das punições que Bolsonaro estava sofrendo pela justiça brasileira. Teve um outro trecho da fala que Moraes citou, claro, sem mencionar nomes, a articulação organizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, lá do PL, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está vivendo nos Estados Unidos, e disse que ele é um dos principais defensores de sanções do Brasil e às autoridades brasileiras em decorrência do julgamento do seu pai. Em um dos trechos de sua fala, claro, sem citar nomes, mas Moraes, ele falou que existe uma articulação organizada, vivendo nos Estados Unidos e tentando articular sanções ao país. Ele disse: lamentável, no curso dessa ação penal se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira, com finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro, afirmou Moraes. Claro que ele estava falando de Eduardo Bolsonaro, que está lá justamente conspirando contra o Brasil. Então, Moraes, numa posição muito firme, ao ler o relatório, deixou bem claro. Eu digo que esse recado não foi só ao Donald Trump, esse recado foi ao mundo, inclusive ao Eduardo Bolsonaro, que as instituições brasileiras, democráticas, a justiça brasileira, o judiciário, não se curvará diante das pressões. Todos, não só Bolsonaro, serão julgados, condenados proporcionalmente às suas penas, mas este país é soberano. Na minha opinião, foi o recado que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes. E eles serão condenados, pode ter certeza. O Gourmet, ele afirmou que não existe inocente. Todo mundo teve uma participação. Então, uns terão penas menores, outros penas maiores, mas todos serão penalizados por todo o mal que fizeram à nação brasileira. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima notícia.